Josafá está direcionado agora na direção de Deus. E esse texto, ele pode nos levar a uma pergunta: o que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando nós não sabemos nem por onde começar? Fala para o seu irmão, primeiramente, buscar a direção do Senhor Jesus. Podemos ver aqui nesse texto, nessa pregação, que nenhum indivíduo, conforme esta palavra, está isento de ter algumas inimizades. Nenhum de nós, principalmente quando nós servimos ao Senhor, aí que o inimigo se levanta contra a nossa vida, aí que os inimigos ficam furiosos contra a nossa vida. E aqui nós podemos observar que mesmo Josafá com medo, mas entendemos que quando nós estamos na direção do Senhor, nós não precisamos temer a guerra. Sabe por quê? Não precisamos temer a guerra, porque o Senhor está nessa peleja. Não precisamos temer os noticiários, quando os noticiários estão nos afrontando, dizendo: olha, a crise está aí, olha, não tem mais jeito, as coisas agora estão complicadas. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus todo-poderoso que está no controle de todas as coisas nessa noite. E uma coisa eu quero dizer para você, que você está coberto pelo sangue de Cristo Jesus. Então não adianta nós temermos. Então Josafá aqui foi surpreendido por inesperado. Quem já foi surpreendido pelo inesperado aqui, irmãos? Quando você se assusta, o inesperado chegou para você. E nesse texto nós podemos observar que ele agora foi surpreendido por um inesperado. Ele estava aqui nesse momento despreparado, militar. Podemos observar que, pois, o seu contingente não era suficiente para vencer essa guerra. Ele não tinha soldados suficiente para vencer essa guerra. Ele estava totalmente despreparado com suas armas carnais e humanas. Entenda isso. Mas Josafá aqui nós podemos observar algo muito interessante em 2 Crônicas 21 e 12, se você puder acompanhar no texto, estiver aberto. Depois disso, os moabitas e os moamitas, com alguns dos meonitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti em Edom. Do outro lado do Mar Morto já está em Azazon. Tomar isto em Gedi. E foi isso que levou Josafá a temer. 2 Crônicas 23, que nós lemos esse texto. Então Josafá temeu e pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Vejamos aqui, irmãos, a reação de Josafá e a sua atitude. Primeira atitude que Josafá teve nesse texto é oração. Fala para o seu irmão, primeira atitude nesse texto que nós aprendemos é a oração. Porque a vitória que vai ocorrer aqui, diante desse texto aqui, Josafá então, quando ele temeu a buscar o Senhor, e pôs em meio ao jejum, e pôs a orar, ele estava dizendo: Senhor, o Senhor é o meu socorro, é o Senhor que vai fazer eu vencer essa guerra. A oração e o jejum, irmãos, o Espírito Santo começa a agir. Quando tem oração e jejum, o poder de Deus começa a operar. Quando tem oração e jejum, portas que estão fechadas irão abrir para a sua vida, crises vão passar, Deus vai abrir os céus em favor da sua vida. Quando tem oração e jejum, o inferno não pode se levantar e prevalecer contra as nossas vidas. Entenda isso, que todos aqueles servos do Senhor que buscam o Senhor, ele precisa entender que aqui nós precisamos de orar, precisamos de jejuar, para que a glória de Deus seja manifestada sobre a nossa vida.
Então, depois que Josafá começa então a pôr o plano em prática, jejum e oração, aqui o Espírito Santo começa a agir na congregação. Entenda aqui que o Senhor agora escolheu os levitas para cantar e louvar o Senhor ao templo. Ao seu irmão, o louvor move o céu. Quando você está cantando, adorando a Deus, a presença de Deus desce sobre a sua casa. A presença de Deus desce sobre a tua empresa. A presença de Deus desce sobre o teu casamento. A presença de Deus desce aonde que você nem imagina, no impossível, e começa a operar grandes milagres na sua vida. Então esse levita agora começou a levantar cantores, canções. Esse cantor começou agora a levantar adoração a Deus. Jaziel, algumas versões falam sobre Osiel, cujo nome significa Deus fortalece. Irmãos, que bonito que o Senhor agora escolhe um levita para adorar no meio de uma guerra, no meio de uma aflição, no meio de uma crise. Você tem adorado a Deus no meio da sua crise? Você tem louvado a Deus no meio da sua crise? Você tem levantado em oração no meio da sua tribulação? Será que você tem proclamado a Deus no dia mau da sua vida, nos dias que você está vivendo terrível na sua vida? Será que você está fazendo isso como Josafá aqui nesse texto está nos ensinando? Primeiramente, Deus agora tirou o temor do coração de Josafá. Deus vai tirar o medo do teu coração, o medo que tem afligido da sua vida, o medo de dizer eu não posso vencer essa guerra, o medo de vencer, eu não posso nesta peleja. Mas quando o Senhor tirou o medo do coração de Josafá, irmão, fala para o seu irmão assim: essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Fala para ele: o Senhor pelejará por ti. Deus está tirando agora o medo do seu coração, o medo que você está enfrentando para enfrentar essa crise. E Deus está dizendo agora: eu estou no controle, eu estou nesse negócio e eu vou vencer todas as crises da sua vida, aquilo que tem trazido medo para a sua vida. Ele está dizendo dessa vez, olha aqui que se fala aqui, 2 Crônicas 20 e o verso 15. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenha medo, nem fica desanimados por causa desses exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Não tenha medo do inferno que se levanta contra a sua vida. Não tenha medo daquilo que já falou que você não vai conseguir e tem afrontado a sua vida, porque está dizendo aqui nesta noite: pois a batalha não é minha, a batalha não é sua, a batalha é de Deus. Deus está nesta guerra, Deus está agora, irmão, enfrentando batalhas para que você possa vencer nessa noite. Não há gigante que vai ficar de pé aqui nessa noite, quem crê. Depois então, agora Deus começou a trazer estratégias agora demonstrando a sua onisciência, onipresença, a onipotência. Deus agora sabia o que estava acontecendo, o que ia poder agora fazer a respeito de toda a batalha que estava passando na vida de Josafá. Entenda aqui nessa noite que Deus é onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Primeira coisa, nós aprendemos aqui que Deus sabia onde o inimigo se encontrava. Talvez você não sabe, mas Deus sabe onde o seu inimigo se encontra. Deus sabe aonde quem te afronta está. Deus sabia agora, está dizendo: olha, não preocupe que eu já sei onde o seu inimigo se encontra. E Deus sabia o que o inimigo estava fazendo. Deus sabia o que os inimigos estavam planejando contra Josafá. Deus sabe o que os seus inimigos estão planejando contra a sua vida. Mas também Deus está sabendo agora qual arma que vai usar para combater toda a arma de Satanás contra as nossas vidas. Isaías 54:17 diz: nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra você, há de prosperar. Fala para o seu irmão: nenhuma ferramenta vai prosperar contra a sua vida. Então Deus sabia o que o inimigo estava fazendo.
Mas Deus estava dizendo que haveria vitória sem lutar. Haveria vitória sem o corporal, sem pelejar, sem ir para a guerra, para mandar espada para lá e para cá. Deus já sabia que ia dar vitória sem precisar o povo, irmãos, ir para a guerra lutar. É assim que Deus faz. Enquanto você está aqui adorando a Deus, Ele está vencendo batalhas para você. Você não está precisando lutar, mas Ele está lutando por você aqui nessa noite. A Bíblia fala que enquanto nós dormimos, Ele trabalha em nosso favor. Toda a crise que você está passando, você não precisa ficar preocupado. Ele já sabe, Ele está trabalhando em seu favor aqui nessa noite. E uma coisa que eu aprendo, que o Senhor é com eles. O Senhor é com Josafá. O Senhor é com você nessa noite. Se o Senhor é com você, irmãos, para que temer? Para que temer as crises, os inimigos que estão te afrontando? Porque o Senhor é conosco nessa noite. Olha que diz aqui, 2 Crônicas 20, 16, 17. Amanhã desça contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. No verso 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições e permaneçam firme. Veja o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem desanime. Saia para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Irmãos, o Senhor só está dando uma ordem. Nós precisamos ir somente para a batalha. Quando você está aqui, você está na batalha, você está em guerra espiritual. E quando nós estamos na batalha, quem faz é Deus. É o que o texto aqui está dizendo. Tome as suas posições. Qual é as suas posições? Já orou? Já jejuou? Já clamou? Já está revestido de todas a amargura espiritual? Agora, fica tranquilo e tome as suas posições agora. Permaneça firmes. O que está dizendo? Não vai com medo. Não fique com medo do inimigo. Não retroceda. Não quero voltar para trás. Permaneça firmes agora, está dizendo, não tenha medo e nem desanimem. Quantas vezes nós desanimamos em meio da nossa caminhada? Quantas vezes nós não permanecemos? Quantas vezes nós queremos retroceder e voltar para trás, dizendo, olha, a crise é grande demais, a luta é grande demais, a batalha é grande demais, o exército, os inimigos são grandes demais, mas Deus está dizendo assim, ó, não desanimem, permaneçam, porque quem dá vitória é Ele aqui nessa noite. Talvez você tenha olhado só o tamanho do exército que está de frente de você. Talvez você tenha olhado só o tamanho da luta que você está enfrentando, o tamanho da crise que você está passando, e você tem esquecido da promessa de Deus. Você tem esquecido, é o Deus que está no controle, está dizendo para você, permaneça, que eu vou te dar a sua vitória. Fala para o seu irmão, não tenha medo. Fala ao seu irmão, permaneça, fica firmes, aleluia. Primeira coisa que Josafá está dizendo aqui é ouvir a voz de Deus. Confiou agora no poder de Deus. Ele já sabia que ele já estava com a batalha vencida. Ele nem foi para a guerra lutar, mas ele estava dizendo, olha, Deus falou e eu creio que nós já vencemos essa batalha. Irmãos, você já venceu antecipado. Você não vai vencer amanhã, não vai vencer depois, você já venceu agora. Você já venceu antecipado, porque Deus já venceu esta guerra para mim e para você nessa noite. Sabe por quê, irmãos? A vitória para Josafá já estava prometida. Quem prometeu para você? Foi o homem? Se for, você pode correr mesmo, pode ter medo. Mas se Deus disse para você que já venceu a guerra, irmãos, pode antecipar.
Pode ter certeza que a sua guerra já está ganha, que 2 Crônicas 20:18 diz: Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Eles já estavam adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela vitória que já tinha conquistado antes mesmo de ir para a guerra. Tem momento que quando Deus fala alguma coisa com nós, talvez o espírito da dúvida entra, porque é onde a fé, há dúvida. E se nós não orar com convicção e levantar com fé, sabendo que Deus ouviu a nossa oração e que Ele já fez para nós, irmão, não deixa o espírito de dúvida entrar em você. Mas quando você orar, tem certeza que quando você levantar, a sua vitória já está ganha em nome de Jesus. Segundo, Josafá aqui, ele não levou as armas carnais. Sabe qual armas que levou? Armas espirituais, louvor e adoração, jejum. Tem momento que eu e você vai só vencer nas armas espirituais. Nós aprendemos aqui que Josafá agora em 2 Crônicas 29, então os levitas, descendentes dos coatitas e dos teitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. O seu louvor vai fazer você vencer as suas crises. Fala para o seu irmão, o seu louvor vai fazer você vencer a sua crise. O louvor é uma arma espiritual que o crente tem. Quando você adora a Deus, irmão, Satanás, ele não aguenta, ele tem que entender que é um adorador. E esse adorador tem a unção de Deus sobre a vida dele. E aqui nós aprendemos agora, terceiro, que Josafá exortou o povo a crer em Deus e a alcançar a segurança e confiar nos profetas do Senhor. Olha aqui que interessante. Nós temos que confiar agora nos profetas do Senhor, confiar no Senhor. E a Bíblia fala, quem confia, ouve a voz dos profetas, vai prosperar também. Olha aqui, 2 Crônicas 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estava saindo, Josafá lhe disse: escuta-me, Judá, e o povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor e o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Olha que Josafá estava convicto. Josafá já tinha convicção. Se confiasse no poder de Deus, confiasse naquilo que os profetas dizem, a guerra já estava ganha. O Senhor traria vitória para Judá, para Jerusalém. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos às vezes alcançar as nossas vitórias porque nós duvidamos da voz do Senhor, da voz dos profetas. Os profetas, aqueles que ministram a palavra de Deus, daqueles que pregam a palavra de Deus. Hoje eu estou dizendo aqui nessa noite, como profeta de Deus, como pregador de Deus, que Deus está dizendo para você nessa noite: se você crê na profecia que está sendo pregada aqui nessa noite, você vencerá nessa noite as suas batalhas. Você vencerá nessa noite porque Deus tem vitória para você. Todos nós enfrentamos guerras. Nenhum de nós estamos isentos de passar por batalhas, por crises. Mas de todas que passamos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E quando nós lemos esse texto, em 2 Crônicas 20:21 vai dizer: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor louvores pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente o exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha que interessante, bastou aqui, irmão, no início, bastou aqui para que Deus pudesse agir
quando os levitas e o povo de Deus começou a entoar louvores a Deus. Olha que interessante. Quando o povo de Deus nesse texto agora está dizendo o seu amor dura para sempre, está dizendo que o Senhor agora colocou os inimigos todos em uma emboscada, uma armadilha. Quando estava adorando ao Senhor agora, irmãos, eles começaram, os inimigos agora, a ficar embaraçados agora, não havendo nenhum sobrevivente ali. Os próprios inimigos iam matando o próprio exército. O próprio exército maligno estava destruindo o próprio exército. Quando você adora, quando você louva, Deus vai confundir os seus inimigos, vai deixar eles como barata tonta, e eles mesmos vão matar eles, vão destruir eles. Era assim que Deus estava fazendo. Enquanto o povo estava adorando, os inimigos estavam confundindo. Não precisou nenhum povo de Deus dar uma espadada, matar ninguém, sujar sua mão com sangue. Através do louvor e adoração, Deus moveu o sobrenatural para destruir todos os inimigos que estavam afrontando Josafá. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? À meia-noite, em vez de eles ficar murmurando, lamentando, porque estava preso, eles estavam adorando, exaltando ao Senhor. Em vez de eles ficar falando, Senhor, porque eu estou aqui, eu preguei a tua palavra, fiz isso. Mas eles estavam adorando a Deus, e quando eles adoravam a Deus, cantavam hinos, a Bíblia fala que houve um grande terremoto. As prisões foram abertas. Deus livrou Paulo e Silas da prisão por causa da adoração, por causa do louvor. Deus vai te livrar de muitas crises da sua vida, de muitas coisas que estão vindo na sua vida, quando você parar de murmurar, e quando você começar a orar a Deus e buscar o Senhor em meio às suas crises, quando você ser um adorador em meio à sua tribulação que você está passando. Olha que interessante, irmão, essa palavra. 2 Crônicas 20, 22 a 24 vai dizer: quando começou a cantar e entoar louvores ao Senhor, preparou uma emboscada contra os homens de Amon e Moabe e dos montes de Seir, que estava invadindo Judá. Eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde avistava o deserto, olhava para o imenso exército e viu somente cadáver no chão, ninguém havia escapado. Olha, irmãos, quando Josafá chegou para avistar agora os inimigos para a batalha, não tinha ninguém para eles enfrentar. Não tinha nenhum do exército que estava amedrontando Josafá para que eles lutassem. Quando eles olharam, irmão, só havia cadáver. Estavam todos mortos. Aquela promessa que Deus falou para você vai cumprir. Aquilo que Deus já determinou para você vai acontecer. Aquela promessa que Deus falou assim, ó, que vai fazer na sua vida, se você crer nessa noite, como o Senhor falou para Josafá, e Josafá pôs em prática. Josafá acreditou e orou ao Senhor, buscou o Senhor, aconteceu. Porque Josafá, ele sabia do Deus Todo-Poderoso. A reação de Josafá aqui também foi de grande medo. Isso é muito natural acontecer comigo e com você. Quando o inimigo nos afronta, primeira coisa, bate o medo. Quando a crise bate na nossa porta, primeiramente bate o medo. Bate, o que eu vou fazer agora? Contas para pagar, filhos, tudo quanto é coisa vem na nossa mente, porque agora está nos afrontando, bate o medo. Agora Josafá agora se sentiu aqui ameaçado. E agora? Se eu falar com você que quando vem as crises, as lutas, e não bate o medo, é mentira. Mas vem o medo. Josafá se sentiu assim, a reação de Josafá. Mas a hora que os inimigos, irmãos, de grande número, como diz o texto, não eram poucos, mas eram muitos, e eram os mais fortes do que do exército de Josafá. Como que você agora, irmão, despreparado, seu exército agora não é suficiente para vencer uma batalha, você não vai ficar com medo? Vai sim.
Mas Josafá resolveu jogar sua covardia fora e depositar a coragem em Deus, depositar a fé em Deus. Tem momento que nós temos que parar, irmão, de olhar para o tamanho do exército, para o gigante e para a nossa covardia, e começar a depositar a nossa fé em Deus. É assim que Josafá começou a vencer os seus inimigos. Olha 2 Crônicas 23. Alarmando Josafá, decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Não foi assim? Quando ele foi amedrontado, ameaçado, com medo, ele correu para os pés do Senhor. Quando você for ameaçado, amedrontado, primeira atitude que você tem que fazer é correr para os pés do Senhor. Fala para o seu irmão, corre para os pés do Senhor. Eu quero falar sobre 3 táticas de Josafá para alcançar a sua vitória aqui. Primeira aqui que Josafá fez, a sua primeira atitude que Josafá fez. A atitude de Josafá aqui que foi correta, a mais correta que ela fez. Primeiro, ele buscou ao Senhor. Primeira coisa aqui, Josafá, ele reuniu o povo. Se você tem alguém, ou que seja a sua família, ou que seja no seu ministério, reúne, vamos orar. Não vai sozinho. Talvez você está dentro de casa enfrentando uma crise sozinho, orando sozinho, jejuando sozinho. Vai para sua esposa, vamos clamar nós dois, vamos jejuar nós dois, vamos vencer essa crise, vamos unir as nossas forças, porque eu creio que Deus pode fazer e mudar a nossa situação. A melhor saída aqui, irmãos, é nós orar e buscar o Senhor. Segundo, reuniu outras pessoas para orar. Olha, ele buscou outras pessoas, toda Jerusalém, toda Judá, para interceder por aquele momento. Não tem vergonha de pedir oração, não tem vergonha de pedir pessoas para orar pela sua causa, orar por você. Talvez você está sofrendo sozinho, orando sozinho, mas pede oração, pede intercessão, para que as pessoas possam interceder por você, pela causa que você está passando, irmãos. A Bíblia fala que a oração feita pelo justo pode muitos seus efeitos. E seja sincero com Deus. O que Josafá fez aqui nesse texto? Confessou ao Senhor que ele era incapaz de vencer a batalha. Quantas vezes nós achamos que nós podemos vencer e nós não podemos? Quantas vezes que nós achamos que nós podemos, irmãos, com aquilo que nós estamos passando, a situação que nós estamos passando, e nós não podemos. Confessa ao Senhor, diz: Senhor, essa prova eu não dou conta, eu sou incapaz sozinho de passar por isso, eu sou incapaz de vencer essa jornada, eu sou incapaz, Senhor, de conquistar isso. Josafá, aqui nesse texto, ele foi honesto com Deus, e Deus ouviu a oração de Josafá e disse: olha, eu sei que você é incapaz, eu sei que o seu exército não pode vencer, mas eu sou o maior exército da sua vida, eu sou o Deus da sua vida. Eu vou provar para você que você vai vencer sem lutar. Eu vou provar para você que eu sou Deus, que posso vencer qualquer impossível na sua vida. Josafá aqui também obedeceu a voz do Espírito Santo. Você tem obedecido a voz do Espírito Santo? Você tem ouvido a voz de Deus? Porque nós queremos tomar a nossa direção. E será que nós estamos tomando a direção de Deus? De maneira nenhuma Josafá, ele tomou a própria direção. Olha, vamos então reunir todo mundo, vamos para a batalha. Não. Ele buscou a direção de Deus. Senhor, como que eu vou fazer? Como vai ser? Então ele busca a direção de Deus. Fala ao seu irmão, busca a direção de Deus. Em qualquer momento da sua vida, circunstância da sua vida, primeira coisa é buscar a direção de Deus. Outra coisa que Josafá fez, nesse texto podemos aprender, ele creu no Senhor. Nesse texto ele confiou inteiramente na sua palavra, e sabia que a palavra de Deus não volta atrás, sabia que a palavra de Deus tinha poder.
Você crê que a palavra de Deus tem poder, irmãos? Se você crê que a palavra de Deus tem poder, vai acontecer na sua vida. As promessas que estão na palavra de Deus podem acontecer na sua vida, porque a palavra de Deus tem poder. O povo de Deus, ele tem que recorrer ao poder da palavra de Deus para que as coisas comecem a ser manifestadas na nossa vida. E quando nós falamos nesse texto de Josafá, nós entendemos aqui nessa noite quantas batalhas que você venceu, e você falou assim: como eu venci essa batalha? Não foi você, querido, foi Deus. Você olha para trás: como que eu passei por esta crise e consegui vencer ela? Não, foi Deus que venceu por você. Quando você olhou assim, os negócios já tinham acontecido, já tinha fluído, porque Deus estava no negócio, Deus estava com você, Deus estava operando milagres. Irmãos, é gostoso demais saber que Deus sempre livra o povo dele. Quando eu penso naquele texto, quando o povo saiu do Egito, e aquele povo estava agora no deserto, e quando estava de frente ao mar, acampados ali, Faraó agora vem perseguindo com seus exércitos, 600 carros de Faraó perseguindo o povo de Deus. Aí você lembra o que fazer quando não sabemos o que fazer. Se eles olhou para trás, o exército estava vindo, quase alcançando para destruir eles. Eles olham para frente, estava o mar à frente, para onde correr? O que fazer? Não tem mais o que fazer aqui, nós vamos todos morrer. E Moisés agora faz o quê? Pede direção para Deus. Olha, irmãos, pedir direção para Deus é a melhor coisa. Não faça nada sem pedir direção para Deus. Você pode correr um grande risco de quebrar a cara. Pede direção para Deus no que você vai fazer. E Deus disse: olha, não é hora do povo clamar, é hora do povo marchar, é hora de atitude. Moisés, agora toque nas águas para a direção. Mas Moisés, ele podia pensar: Senhor, mas tocar um cajado nas águas, o que vai acontecer? Ele podia questionar. Mas ele obedeceu à voz de Deus, que quando ele toca agora nas águas, o mar se abre. Irmãos, quando não sabemos o que fazer, o impossível de Deus começa a acontecer. E a Bíblia fala que o povo de Deus passou a seco, e quando os inimigos vieram para matar o povo de Deus, todos foram destruídos, mortos naquele mar. Deus vai abrir o mar só para você passar. Seus inimigos não vão te alcançar. Aqueles que dizem que você não vai conseguir, que você não vai vencer, irmãos, Deus já decretou que nessa noite que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Os seus inimigos têm que ver você, irmão, sendo abençoado. Deus vai abençoar você. E se formos falar do que Deus faz, nós vamos ficar aqui a noite toda das maravilhas de Deus. Texto que eu mais gosto de Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá um socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse texto, Davi estava fugindo de quem? De Saul. Davi estava agora que ele conhecia as cavernas, os montes, os vales. E agora Davi, irmãos, no vale. 300 homens de Saul atrás de Davi para matar. Mas eram homens peritos, a mesma arma que Davi usava, que era a sua funda. E agora Davi cercado, 1.500 homens agora de frente, mais 1.500 agora por detrás, cercando. O que fazer, irmãos? Cadê o escape? Para onde você vai?
E quando Davi disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Manda avisar para os homens voltarem para trás, que agora Saul pediu para que todos voltassem. E Davi concluiu o versículo: o meu socorro vem dos céus. O meu socorro vem do Deus Todo-Poderoso, que fez todo o céu, toda a terra. O seu socorro não vai vir do presidente, o seu socorro não vai vir do prefeito, o seu socorro não vai vir do homem, mas o seu socorro vai vir do céu para a sua vida nesta noite. Não espere que o homem vai te socorrer, mas Deus, Ele é o teu socorro bem presente na hora da sua angústia. Quando você não saber o que fazer, Ele entra no impossível para te dar vitória nesta noite. Fica de pé, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Ele está presente aqui nessa noite. Ele vai trabalhar para a sua vida. Oh, aleluia. Deixa eu falar com você nessa noite. Eu não sei como você adentrou neste lugar. Aleluia. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Ele está trabalhando aqui nessa noite. Entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Oh, amanhã não te Ele está trabalhando em seu favor aqui nesta noite. Ele está abrindo porta para você na sua crise. Ele está entrando no seu casamento nessa noite. Ele está entrando na tua empresa nesta noite. O Senhor está movendo o sobrenatural. Os seus inimigos vão ter que ver a promessa de Deus na sua vida. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, quando lá chegar, deixa Ele trabalhar na sua vida. Você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Ele está trabalhando aqui para a tua vida.